Mas o Brasil é maior que isso. O Brasil é feito de um povo que acredita, que trabalha, que sonha e que, acima de tudo, quer paz. Esse projeto não é um gesto de esquecimento, é um gesto de reconciliação. Sim, a gente precisa exatamente dessa reconciliação. Essa dosimetria vai trazer para a gente, para o nosso país, a reconciliação necessária para a pacificação nacional do país. Você vê que ele tira troços de dosimetria para falar que é troço de pacificação nacional. Ele quer dar uma grandeza para essa PL horrorosa, troço horroroso, que não serve para nada a não ser para a movimentação da bolha política deles. Bom, nesse vídeo eu vou analisar a leitura da lei da dosimetria, do veto, da derrubada do veto do presidente da República em relação à PL da dosimetria, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. E essa PL da dosimetria, eu já fiz análise de como aconteceu a votação, analisando a fala de alguns deputados, E nesse vídeo eu vou fazer uma análise. É claro, que as minhas análises não são somente análises. Apesar de conter muita crítica, questionamentos e reflexões, eu também tento trazer aqui um pouco da minha opinião e das coisas que eu acho, como elas funcionam, ou pelo menos como deveriam funcionar. Então, é uma análise, mas não é uma análise. É uma análise, ela é imparcial, mas os meus argumentos não são reais. Mas é só pelo sentido de que eu parto simplesmente pela perspectiva de focar muito na questão da Constituição. Então, qualquer coisa que tenha inserido na Constituição, nesse aspecto, algo que envolva a legalidade da coisa, é claro que eu vou ser a favor. E se for alguma coisa que não envolva o que está na Constituição, eu já tendo, obviamente, a ser contra. E, obviamente, eu vou ser muito crítico e vou questionar e vou fazer alguma reflexão sobre isso. Então, dito isso, eu vou fazer essa análise com base em questões factuais, com a realidade, se o que diz ali condiz com a realidade, qual é a justificativa sobre que foi colocada para elaboração dessa PL. E, com isso, obviamente, eu vou dar minha opinião. Mas antes de a gente começar a análise desse vídeo, eu já aproveito a oportunidade, eu já peço para você prestar atenção se você quer continuar a partir daqui. Já tem um início no vídeo, no início desse vídeo já tem um aviso. Então, se você está procurando aqui que eu vou ficar elogiando algum político, esse é o momento de você sair. Eu não vou elogiar político, esse canal é um canal de crítica institucional, sempre me amparando na Constituição, nos fatos, pesquisas e reportagens que visam, que é por onde eu procuro formular minha argumentação. Sempre que possível eu trago alguma notícia, às vezes eu não trago porque eu não vejo tanta relevância ou necessidade de trazer, mas tem vários canais aqui com uso de reportagens e pesquisas, você pode ficar à vontade para ver os outros vídeos aqui no canal. Nesse vídeo específico eu quero focar na fala do Paulinho da Força. Se você é eleitor do Paulinho e você de repente fica muito ofendido por eu criticar ele, aproveita a oportunidade e não continue com o vídeo a partir daqui. Você pode sair e ver um canal aí que é de torcida que vai ficar aplaudindo tudo que ele fala. Aí você vai lá e satisfaça essa sua vontade. Aqui você não vai ter essa vontade sendo realizada. Bom, dito isso, aproveita, saia do canal, E se você continuar a partir daqui, tenha em mente que não foi por falta de aviso. Bom, então a gente pode começar. A leitura é bem enfadonha, o texto é horrível. E a ideia de trazer essa análise é porque, primeiro, a gente precisa ouvir.
É chato, é cansativo, é enfadonho. Talvez seja proposital, não sei, né? Mas eu vou tentar tornar isso um pouco mais dinâmico. Então, ao invés de deixar ele falar muito tempo, eu vou tentar interromper, sempre que for possível fazer isso, para deixar a coisa mais dinâmica. Senão, eu tenho certeza que quem está aí assistindo vai ficar com sono se ficar ouvindo só ele falar. Bom, então podemos começar a análise, né? Vou começar agora. Então, vamos ver o que diz esse texto, essa coisa que ele vai ler aqui. E eu fico surpreso de a gente estar gastando 46 mil reais de salário para ele oferecer isso. Com 46 mil reais de salário e trabalhando 3 dias da semana, eu acho que a gente merecia uma coisa melhor do que isso. Vamos lá. No final você dá a sua opinião, tá? Eu queria, antes de ler o relatório, falar algumas palavras que eu acho que pode ajudar no nosso país. Ele vai falar palavras que vai ajudar no nosso país. Né? Então ele vai salvar o país com essas palavras dele. Vamos ver as lindas palavras do deputado Paulinho. Senhoras e senhores deputados, hoje, quando subo a esta tribuna como relator deste projeto, que muitos chamam de projeto da anistia, mas que eu prefiro chamar de projeto da pacificação nacional. Ele vai pacificar o país com esse projeto dosimetria que vai soltar pessoas que passaram 4 anos ou 3 pedindo golpe de Estado no outro governo, enaltecendo o golpe de Estado, queda de instituições republicanas, né? Então isso daí vai pacificar o país, né? Pacificação, é isso que ele falou? Deixa eu voltar aqui. Como relator desse projeto, que muitos chamam de projeto da anistia, mas que eu prefiro chamar de projeto da pacificação nacional. Então, ele vai pacificar o país, né? Esse projeto vai pacificar o país. Vai tudo ficar pacífico agora. Olha, que já começa muito mal, né? O cara, eles aprovaram, né? Eles derrubaram o veto dessa PL, que eu acho absurda. E, obviamente, isso passa uma mensagem, né? Isso reafirma para a sociedade que existe por parte do Estado, sim, uma certa impunidade, né? Então, quer dizer que se amanhã ou depois um grupo de esquerda fizer a mesma coisa... então, provavelmente isso daí vai acontecer também, né? Porque eles estão abrindo um precedente, não estão? Eu entendo dessa forma. Não sou jurista, não sou advogado, não estudo leis, mas para mim eles passam essa mensagem. Direto ou indiretamente. Pode soar sim, por que não? As pessoas tentam um golpe de Estado. Elas passam 3 anos no governo anterior pedindo golpe de Estado. Elas vão para as ruas, elas se manifestam pedindo intervenção e queda de instituições republicanas. Então, todas as pessoas que forem então fazer esse tipo de coisa na rua e um dia vier a fazer uma invasão, como foi feito em Brasília no dia 8 de janeiro, aqui está abrindo precedente ou pelo menos passando uma mensagem. Olha, vocês podem fazer isso. A possibilidade de vocês ficarem impunes é grande, tá? Para mim é essa a mensagem que está sendo passada. É assim que eles querem pacificar, ó. Que texto horroroso. Já começou péssimo. Trago comigo o peso e a esperança de milhões de brasileiros. Ele está trazendo, ele vai salvar. Ele está carregando as dores do país, né? O grande Paulinho. Ele é o cara que vai resolver isso. O peso das feridas que o país acumulou nos últimos anos. Feridas abertas nas ruas, nas redes, nas famílias. Feridas que dividiram amigos, que separaram até quem sempre caminhou junto. Mas vem cá, não são os próprios políticos que enaltecem isso? Eles são os primeiros a alimentar. Vem aqui os vídeos aqui no canal. Como é que eles se tratam? É direita, esquerda. A direita não presta. A direita é ruim.
Tudo assim. Política em nosso país. Né? As pessoas acham que ficar trocando acusações e ofensas é fazer política. Que coisa, né? Mas também trago a esperança, e a esperança de que o Brasil possa, enfim, reencontrar o caminho do diálogo, da serenidade e da confiança. E aí, essa porcaria aí vai adiantar? Essa porcaria dessa PL? Vai trazer essa pacificação? Vai mudar o país? É isso que a gente está pedindo? É isso que a gente precisa agora? Tem que ficar esse questionamento. Eu quero saber se é isso que a gente está precisando. As pessoas estão pedindo isso nas ruas? Elas estão se manifestando, estão protestando por isso? Eu queria muito que o deputado Paulinho me respondesse, porque não é isso que eu estou vendo. Você está vendo aí manifestação, pessoas na rua, pessoal rezando para pneu, sinalizando ET, você está vendo? Eu não estou vendo. Olha que texto descolado da realidade. É descolado. Não tem isso. Aonde está vendo isso? Onde tem isso? E detalhe, que é de 2023, então foi lá da época do julgamento. Isso é do ano que aconteceu esse julgamento, tudo isso. Então não foi nem no dia que aconteceu a coisa. Eles não saíram correndo assim para o dia seguinte estar isso pronto. Parece que foi ao desenrolar do processo. Eu não tenho certeza porque eu não perdi meu tempo para conferir essa informação. Até porque isso é uma coisa que veio agora na minha cabeça. Mas se alguém puder me esclarecer, pode ficar aí nos comentários à vontade. Nós passamos por tempos duros, tempos em que a política perdeu o sentido do encontro e se transformou em campo de batalha, em que os adversários viraram inimigo, em que a bandeira do Brasil, que deveria unir, acabou servindo para marcar lados. Mas o Brasil é maior que isso. Quem é que marcou lado? Se apropriaram aí da camisa e saíram com a camisa falando que eles que eram os patriotas. Os patriotas que adoram bandeira de outros países. Estenderam a bandeira de outro país. Não foi no dia 7 de setembro? Eu não tenho certeza, não lembro. Mas estenderam. O Brasil é feito de um povo que acredita, que trabalha, que sonha e que, acima de tudo, quer paz. A única parte desse texto que é verdadeira é isso que ele acabou de falar. Eu vou até voltar para a gente ouvir de novo, porque isso é verdade. Mas o Brasil é maior que isso. O Brasil é feito de um povo que acredita, que trabalha, que sonha e que, acima de tudo, quer paz. Esse projeto não é um gesto de esquecimento, é um gesto de reconciliação. Sim, a gente precisa exatamente dessa reconciliação. Essa dosimetria vai trazer para a gente, para o nosso país, a reconciliação necessária para a pacificação nacional do país. Você vê que ele tira troços de dosimetria para falar que é troço de pacificação nacional. Né? Ele quer dar uma grandeza para essa PL horrorosa, troço horroroso, que não serve para nada a não ser para a movimentação da bolha política deles. E mais uma vez, esses políticos, eles fazem movimentos que a todo momento comprovam justamente as críticas que eu faço aqui no canal. Eles vivem numa bolha. Parece que eles vivem num mundo à parte. Parece que nesse mundo fechado do mundinho deles da política, eles podem até ter uma ideia do que acontece, mas eles não têm ideia real do que acontece de fato no país. Porque eles passam a adotar discursos como esse discurso aqui translocado, que não tem nada a ver com nada. Eles passam a adotar esse discurso como se fosse uma verdade. Aí eles falam, eu ouço muitos políticos falando, você quer controlar a narrativa. É o controle da narrativa aqui. Ela está controlando a realidade. Não é disso que a gente está precisando. Isso daqui é só entre eles lá. É recado para executivo.
Porque o presidente do Senado só aceitava um nome. Aí não foi o nome que ele queria. Ai, meu Deus! Ficou com raiva. E aí foi correndo para fazer esse troço aqui que a gente está assistindo. Não, para fazer esse troço não, porque esse troço foi... É do ano passado, né? Foi quando eles votaram para colocar em pauta esse troço aí, que estava parado. É o reconhecimento de que o país não pode viver eternamente prisioneiro do seu passado recente. A justiça existe para corrigir, não para perpetuar divisões. Estamos propondo um caminho de equilíbrio, de dosimetria, de humanidade. Um caminho que devolva à nação o direito de respirar um novo tempo. A gente precisa, ele vai guiar a gente, o deputado Paulinho, com essa lei tosca, vai guiar a gente para um caminho melhor. A gente vai conseguir ser mais feliz com essa porcaria aqui. Agora os presos vão sair da PL, vão ser soltos e sei lá o quê. E nesse momento que eles forem soltos, vocês vão ver que o país vai mudar. Vai acontecer uma coisa, né? Que nessa época foi a leitura da PL, né? Que eles votaram para entrar em pauta para derrubada do veto. Então esse não é o vídeo que eu trouxe aqui do Alcolumbre. Isso é antes daquele dia. Um tempo em que as pessoas possam voltar a conversar sem medo, em que a política volte a ser um espaço de construção, em que o Brasil volte a sonhar com o futuro e não a remoer o passado. Chegou a hora de estender a mão, de abrir o coração, de entender... Chegou a hora de estender a mão e abrir o coração. Que texto ruim! Ruim! Tudo aqui é ruim! Eles falam que querem falar fácil pro povo, eles dão frases enfadonhas, textos enfadonhos, cansativos de ficar se ouvindo. Que não há vitória possível sobre o ódio. A verdadeira vitória é a da paz, da união, da esperança. Que esse projeto seja o ponto de virada, um passo firme na direção da normalidade, do crescimento e do reencontro do Brasil com ele mesmo. Porque o Brasil não aguenta mais viver em guerra consigo próprio. E é dever de cada um de nós ajudar a curar essas feridas. Daí, essa PL vai ajudar a curar essas feridas, vai pacificar o país, a gente vai parar de ficar brigando um com o outro, porque é isso que o relator aqui tá falando. Ele é o relator dessa porcaria. Aí chamou várias figuras que o brasileiro ama, que é o Temer, eu acho que o Aécio, né? O Temer, que foi preso, né? O cara foi preso. Que coisa, né? E que a imprensa chama esse cara como um grande consultor político, esse Temer. O cara que foi preso. Vamos permitir que o Brasil siga em frente. Vamos devolver ao povo o direito de acreditar de novo. A gente está descrente. Então, soltar os prisioneiros do 8 de janeiro é uma coisa que vai trazer pra gente a criança de novo, porque a gente vive descrente agora. A gente não acredita em mais nada. Aí vai soltar essas figuras e aí a gente vai voltar a acreditar. Acreditar que o Brasil vai bombar. Não, aliás, né, ele já falou que isso vai trazer a solução pro país. Vai pacificar o país e soltar o pessoal do 8 do 1. Interessante, né? A solução dele, né? O projeto de lei 216662 de 2023, de autoria do nosso amigo Marcelo Crivella. Obrigado, Marcelo, pelo teu trabalho. Concede anistia a participantes de manifestações de caráter político realizadas entre 30 de outubro
de 2022. Você vê que são quase meia-noite, ele deve estar morrendo de sono. Tem momentos aqui no texto que ele ia falar 1900 e não sei o que, ele está com a cabeça no passado. Tudo bem que o troço foi de 2023, mas não é de 1900. Esse é o cansaço. Eles fazem essas coisas, estendem até a madrugada. Eu acredito que ele nem deva dormir exatamente nesses horários aí. Mas eu acho que ele está cansado, né? E a data da entrada em vigor desta lei, além de outras providências. Em 17 de setembro de 2025, o plenário aprovou o requerimento 3834 de 2025 do deputado Rodrigo Gambelli, que solicitou tramitação em regime de urgência nos termos do artigo 155. No dia seguinte, 18 de setembro, a presidência do presidente Hugo Mota designou este relator para emitir parecer em plenário. É o relatório, senhor presidente. Voto do relator. No atual contexto de crises institucionais, o Brasil não pode ficar prisioneiro da polarização. O embate ideológico é natural e até saudável em uma democracia, mas não pode se transformar em obstáculo para a discussão das questões centrais sobre o futuro da nação. Mas eles é que põem obstáculos sobre o futuro da nação em discussões centrais. São os próprios políticos. Isso daí não é militância, não é a pessoa na rua, são eles. Eles é que dificultam o crescimento do país, porque chega uma pessoa de esquerda, né, sobe lá nesse palanque aí, para ficar falando, ai, vocês de direita, ai, não votam porque é culpa da extrema-direita. Aí vai o deputado da direita e fala assim, eu não vou votar isso daí, eu nem iria da esquerda, voto contra. Eles é que fazem isso. Olha que texto estranho. E passa a sensação de que o problema não está neles. Parece que o problema está no país, assim, mas sim, eles não são culpados. Eles não são culpados de nada. A impressão que me dá é essa. Que coisa, né? Eles que alimentam a despolitização, eles que ficam guiando as pessoas em relação aos seus interesses. Quando convém, ataca, usa a militância para atacar, fazem fake news, divulgam vídeos com mentiras, manipulam informação a partir da militância. E são eles que fazem isso, são os políticos. Direita, esquerda, é tudo despolitizante. Então é engraçado que ele coloca uns termos aqui que parece que, nossa, né? Sociedade tá um caos, né? Precisa disso daí para melhorar tudo, né? Que coisa, né? O que o país precisa neste momento é de diálogo, serenidade e respeito. Diálogo, serenidade e respeito. Aí você vai se... Nesse dia aí mesmo, ficou essa despolitização que eles fazem. Direita feia, esquerda bandida. Juro! Então, assim, olha o texto que ele está lendo e veja que dentro do contexto desse texto que ele está lendo, está tudo descontextualizado. E não é verdade, não é nada disso daí que ele está lendo. O país não está parado pedindo por isso, não. O povo não está descrente ou as pessoas não se falam mais, não é por isso. Não é porque a gente precisa ter isso. Isso não vai pacificar nada. Isso é movimento deles lá. Né? Aí é que está a questão. É que no movimento deles, quando eles fazem uma coisa um para o outro e fazem movimentos para... Porque isso aqui é um recado, né? Essa coisa de soltar esse pessoal do 8 do 1 é um recado. Que é briga entre eles, executivo, por poder. Eles estão brigando por poder. Quem se destaca, quem aparece mais. Né? Estranho, né? Um troço meio narcisista. Mas entenda que quando eles fazem essas coisas, isso respinga na gente.
Não tem uma proteção. Não é assim, olha. Poderia ser, né? Ó, vamos aqui, vamos nos juntar aqui e vamos atrás ali de atacar a estratégia da esquerda, por exemplo. Por exemplo, poderia ser direita, esquerda, tanto faz. Só que assim, não tem essa consciência de tipo, não, vamos fazer, mas vamos por essa via, porque se a gente for por essa outra aqui, aí vai afetar o povo. E o povo brasileiro a gente tem que zelar. Então vamos fazer as coisas aqui entre a gente. Por mim, um quer atrair o outro lá, quer fazer sei lá o quê, eu não tenho nada a ver com isso. Esse é o problema deles. O problema é quando respinga na gente. Esse troço aí vai respingar na gente, vai sobrar pra gente. Quer soltar pessoas que invadiram coisa pública e quebrou. E aí fica uma coisa estranha, né? Que você vê o pessoal da direita invade o troço público, quebra e é solto. Enquanto isso, em manifestações da esquerda, quebra o vidro do banco e é preso. Não é interessante essa leitura? Que recado que o Estado está passando para mim? Então talvez compense mais, ao invés da esquerda aí quebrar banco, vai quebrar a Brasília. É isso que eu estou entendendo aqui. E veja, eu acho que a via não deveria ser quebradeira. Eu acho que isso não resolve. Acho que a gente tem capacidade de fazer coisas mais eficientes. Mas o recado que eles passam para mim é isso. E tipo, não quebre o banco. Se você quebrar o vidro do banco, você é preso. Agora, se você quebrar coisa pública, aí tudo bem. Que incrível, né? Olha a preocupação desses políticos, né? Olha o resultado que dá você fazer um texto horroroso e horrível desse. Contraditório, que não condiz com a realidade, que a gente está pagando 46 mil reais para a pessoa que trabalha 3 dias na semana, que está aí com sono aí, está trocando as palavras. Foi a madrugada dentro isso daí, né? Que coisa, né? Coisa. Eu não vou nem falar que ele poderia tomar um café, que tem gente que não pode, né? Consumir café, sei lá, sistema nervoso, sei lá. Mas ele poderia fazer alguma coisa para ficar um pouco mais acordado. Ele ganha 46 mil reais. Merecia estar mais acordado. As pautas extremistas da anistia, de um lado, pautas extremistas da anistia de um lado, da manutenção das condenações desproporcionais do outro, manutenção desproporcional do outro lado. Que lado que ele está falando? Qual é o lado que pertence ao lado que ele está falando? Vamos voltar para analisar isso? serenidade e respeito. As pautas extremistas da anistia, de um lado, e da pautas extremistas da anistia de um lado é a direita? Essa é a direita? Deve ser, né? Da anistia. A manutenção das condenações desproporcionais do outro. Manutenção das coordenações desproporcionais do outro. Ele está falando que a esquerda está desproporcional porque, na visão da esquerda, esse pessoal tinha que estar preso porque eles incentivaram um golpe de Estado. Mas eu não acho essa uma leitura errada. Eles passaram 3 anos antes de fazer isso, indo nas ruas pedindo isso. Ou não foi isso que aconteceu? Porque eu tenho para mim que foi. Que coisa, né? Então quer dizer que vamos soltar agora esse pessoal, né? Porque a gente está precisando, é disso que a gente está precisando agora. Então foi um bem que eles fizeram. E tu veja, né? Que tudo faz parte da bolha deles, mas o troço é escrito, redigido, é feito como se fosse uma necessidade nacional. O país está precisando disso. Que coisa, né? Ó, esse pessoal tá vivendo em outro lugar. Serve para alimentar conflitos
e agradar os radicais, mas não acolhe a visão da maioria da sociedade que pensa que trabalha por um acordo que devolva a paz e o bom convívio das famílias nos locais de trabalho, nos grupos de amigos, hoje separadas por brigas políticas e ideológicas. Trabalha por um acordo e agradar os radicais, mas não acolhe a visão da maioria da sociedade que pensa que trabalha por um acordo que devolva a paz e o bom convívio. Então a maioria da sociedade está trabalhando num acordo que devolva a paz. Então o que esses dois grupos estão fazendo não está ajudando para trazer paz para a sociedade, e é o que a sociedade quer. Então, segundo o que está escrito nesse texto, vai trazer a paz para o nosso povo, liberar esse pessoal do 8/1. Porque é isso que a gente está precisando agora. É a justificativa do texto. Eu não sei nem o que pensar disso. Você vê que dá um aspecto mesmo de loucura, né? Porque ele tá trazendo um troço aqui que eu olho na rua e não vejo. Então ainda trata a gente de louco. Porque ele tá falando aqui uma situação do país que eu não tô vendo. Eu não vejo lugar nenhum isso que ele tá falando. Pessoal desesperado, querendo que seja provado isso para trazer paz para a sociedade. Quem é que ajudou ele a escrever isso? Foi o Temer? Esse texto é horrível. É uma coisa horrorosa. O cara ganha 46 mil reais, ele não quer nem ter o trabalho de trazer uma coisa bem feita. Então é isso que a gente merece? Isso pra mim diz muita coisa, viu? Das famílias, nos locais de trabalho, nos grupos de amigos, hoje separadas por brigas políticas e ideológicas. É com esse espírito de pacificação nacional e de convergência entre diferentes visões de mundo que aceitei ser relator desse projeto de lei, e agora apresento um substitutivo. A proposta busca corrigir excessos sem abrir mão da responsabilização de quem ultrapassou os limites da lei. Corrigir o excesso, mas sem deixar de dar um sentimento de justiça? Como é que é isso? Como é que esse excesso é definido? Como é que é isso? É o político que define o excesso? É a justiça? Agora tem que criar lei para... Olha isso, em relação ao excesso de um grupo de pessoas de determinada ideologia que agora está tendo um tratamento excepcional. Então está acima da Constituição isso. Está acima. É o Estado dando seletividade em relação a como tratar o cidadão brasileiro. Então agora, né, o Estado está beneficiando quem fez o 8/1. Está dando uma situação excepcional, exclusiva, que não vai abraçar todo mundo, não. Eles até cortaram, não, isso é fora. E aí isso força o quê? O PT correndo por STF. E o PT não vai estar agindo errado. Os políticos que compõem esse partido, eles não vão estar errados de ir correr para o STF. Mas sempre que eles fazem isso, porque eles veem uma coisa que é inconstitucional, é estranha, então eles vão recorrer ao STF para pedir, né? O que o STF pode fazer, o STF é provocado e ele tem que reagir, né? Ele tem que fazer alguma coisa. Ele não pode pegar, isso aqui eu não vou fazer. Então eles têm que averiguar se está na conformidade da lei. E é claro que essa questão da conformidade da lei também é muito relativa, né? Porque vai de acordo com a interpretação de cada juiz, né? Que ainda tem isso. Só que todo momento que o PT faz esse movimento, ou os políticos desse partido fazem esse movimento, para recorrer ao STF, apontando ilegalidade, sempre que eles fazem isso, aí esse pessoal que diz que é direita, eles vão falar assim, ó lá, conluio. Ó o PT lá recorrendo lá ao STF. E aí passa a impressão para a população estranha. Que até eu fico com esse sentimento. Olha, o PT, né, esses
políticos do PT estão protegendo, estão aliados com o STF. E aí você tem aquele troço da CPI lá, do Alessandro, deputado, o senador Alessandro, que indiciou 3 ministros do STF. E que o troço deu ruim lá, porque o PT articulou para dar ruim. Por que o PT está fazendo isso? Por que o PT tem que correr para proteger o STF? Entende? Então começa a passar uma mensagem estranha. Não, mas peraí. Pô, o cara aprovou um troço, o PT foi correndo para o STF. Mas toda hora o PT tá correndo para o STF. Não, mas peraí, agora teve o troço aí da CPMI, CPI, sei lá o quê. E aí eles articularam pro troço não ir pra frente. Porque o mesmo troço que indiciou 3 ministros do STF. Não, tem alguma coisa estranha. As pessoas passam a achar isso estranho. E elas não estão erradas de fazer isso. Entende? Elas estão no direito com razão. Até eu fico assim. Mas não, mas entenda, e isso é um reflexo de uma coisa que a gente vê. E não é bem assim. O PT, ele não está, não há essa coisa com o STF. Não desse jeito. Como popularmente se divulga com esse pessoal que diz que é de direita. Mas ainda bem que a gente tem o Paulinho. Então o deputado Paulinho, ele fez essa PL que vai resolver isso. Vai pacificar o Brasil. Vai soltar o pessoal, vai ficar lindo aqui. Vai ficar maravilhoso. Que coisa, né? Em outras palavras, mantemos a proteção dos bens jurídicos essenciais, mas diversos pontos em que há desproporcionalidade. O substitutivo, ora proposto, tem seu foco na redução do cálculo das penas, pois é papel do Congresso Nacional definir os fatos que constituem crimes que violarem bens jurídicos relevantes, calibrar a pena mínima e a pena máxima de cada tipo penal, bem como a forma geral de cálculos das penas. Fazemos isso o tempo todo, sempre conectados com os anseios e as pressões da sociedade por nós representadas. Então, como eles vivem mudando lei aos interesses deles, a hora que eles quiserem, então é normal já. Não foi isso que ele acabou de falar? Não, é normal, a gente toda hora tá mexendo aí porque a sociedade pede. Igual a mesma justificativa para a criação dessa própria PL aqui. É a sociedade que está pedindo isso. Então eles olham assim, vamos mudar isso aqui, porque isso não está de acordo aos nossos interesses. Então vamos mudar isso. Aí o que eles fazem? Porque essa PL é isso. Isso aqui, essa leitura aqui, é isso que a gente está vendo. É só para os interesses deles. Para mandar recadozinho, para sinalizar, para manipular a opinião pública, para dar a impressão de que o executivo é uma coisa fraca. Então você perceba que eu vou voltar ao que ele falou para eu continuar com essa linha de raciocínio. Cálculos das penas. Fazemos isso o tempo todo, sempre conectados com os anseios e as pressões da sociedade por nós representadas. Então, e aí eles vivem fazendo isso. Então eles fazem coisas que é entre eles. Olha, vamos aprovar isso aqui porque é do nosso interesse mesmo. E vamos fazer isso e dane-se. E aí depois eles falam assim, não, é porque a sociedade, o povo brasileiro, não, eu tô aqui para cumprir a União Nacional. Então eles vão ficar com um monte de historinha e botar e falar que é a gente que tá pedindo. Que é a gente que tá com anseio disso aqui passar, porque é o que a gente quer, é o que a gente tá precisando. Tá todo mundo aí na rua desesperado. Ninguém consegue viver.
enquanto não soltarem os condenados do 8 de janeiro. Você vê que a essa altura do campeonato, a gente ter que ouvir isso é um absurdo. Isso é um escárnio. Isso é um escárnio. Tá tudo errado aqui. Tudo errado. E o pior, todos eles sabem que estão errados. Isso que é o pior. É tudo por interesse deles. E olha como respinga na gente. Vai soltar esse pessoal. Pessoal que foge, que arranca a tornozeleira. E aí depois eles chegam e falam que vagabundo é o outro. É um absurdo, né? Com base nas leis que aprovamos, o Judiciário fará a dosimetria adequada, aplicando os limites e critérios legais em cada caso concreto. E, é claro, a lei penal posterior, mais favorável ao réu, deverá ser aplicada. Já pensou? Por que não fazem isso para todo mundo? Esse nosso estado aí, ele vive dando excepcionalidades, hein? Isso não é constitucional não, hein? Não tem nenhuma lei, nenhuma regra em lugar nenhum que diga assim, olha, deputado federal, ao assumir o poder, dê excepcionalidades além da Constituição no Brasil. Então, para quem deu golpe de Estado e se diz de direita, você dá um tipo de legislação. Para quem roubou um pão porque está passando fome, tu dá outro. Aí tu vê teu critério na hora, tá? É isso não tem isso, não existe. É isso que a gente tem que cobrar. Eles tomam uns comportamentos e assim, o texto diz que a sociedade está clamando por isso. Que ele vai trazer essa solução. Ele está dando essa porcaria como solução. Então, o que ele está fazendo aqui na prática? Que eu entendo, tá? Eu estou recebendo tudo isso que está acontecendo, essa mensagem da seguinte maneira. Gente, olha, a gente vai dar excepcionalidade para as pessoas, tá? Então, você que não é de direita e não fez parte disso, você tá fora, tá? E quem é de direita e fez isso, você vai ser beneficiado, a gente vai te beneficiar. Ao mesmo tempo que, como isso não tem lugar nenhum fazer esse tipo de coisa, então eu já faço a leitura aqui, né? É o patrimonialismo. É o cara chegar lá e o cara assume o lugar e faz o que quer, do jeito que ele quiser. Perceba que não há nenhuma preocupação real com o país aqui. Em nenhum momento aqui ele demonstra isso. Ele diz demonstrar. E o mais absurdo, que é aí que eu quero concluir. É nesse ponto que eu quero chegar. É ele botar isso na minha boca, na tua boca. É ele dizer que a gente está te pedindo por isso, enquanto na verdade a gente não está. A gente não está pedindo por isso. Não tem ninguém na rua desesperado para isso acontecer, não. É um absurdo, né? Eu fico indignado, assim, porque eu não estou pedindo isso. Ninguém está pedindo isso. Ninguém está pedindo, eles falam que estão, né? Eles estão fazendo isso por jogada deles mesmos, mas depois isso vai se refletir em cima da gente. Gente, olha, vamos parar com essa coisa de direita e esquerda, hein? Eu já falei, isso tá levando a gente pro buraco, hein? Eu já joguei, eu tava com uma tese de que eles iam dar um golpe de Estado aí para botar presidencialismo, mas não é. Eles não vão fazer isso. Eles vão tentar ir pela Constituição para botar o semipresidencialismo. Porque a Constituição não permite que você acabe com um dos três poderes. Então, eles vão tentar botar o semipresidencialismo. E daí o orçamento fica tudo para eles e o executivo fica enfraquecido para um canto.
E tem ministro da STF que já falou que acha isso super legal, que vai acabar com todos os problemas do país. O classe dirigente lá, o cara ligado lá com o agro, o ministro do agro, que está envolvido com o CBF, que faz coisa fora do país, né, com gente que ele investiga, então. Ele acha super interessante semipresidencialismo. Por que será que ele acha essa ideia interessante? Será que ele vai se beneficiar com isso? E perceba que isso é descarado, tá? Eles falam isso abertamente aí. Os fatos anteriores e sua vigência, por força do princípio da retroatividade da lei penal benéfica, agasalhando no artigo 5º do inciso XL da Constituição de 88. Firme nesse propósito, propomos no Código Penal ajuste que atinge dispositivos do título 12 da parte especial. O objetivo é adequar as sanções, definir de forma precisa o destinatário das normas e aperfeiçoar a forma de cálculo das penas, sem rupturas nem aventuras legislativas. Como as alterações das penas se restringem aos tipos penais do título 12, autores de outros crimes de elevada gravidade, como homicidas, estupradores, assaltantes, em nada serão atingidos pela presente proposição legislativa. Viu? Você que praticou coisas que eu considero horríveis, porque tem gente que considera horrível esse 8 de janeiro. Eu considero horrível. Eu acho que esse pessoal não tinha que estar solto. Ai, mas são velhinhas. Ai, as velhinhas. Então é excepcionalidade. É excepcionalidade. Ah, mas você que cometeu coisas horríveis, você não vai ter direito à excepcionalidade. É excepcionalidade. E outra vez, né? Eu já falei aqui. O Bolsonaro, ele não foi nem condenado pelo que ele fez em relação à saúde. Isso é um absurdo. A impressão que dá é que ele foi condenado porque ele ficou atacando o STF. Não é porque aconteceu uma coisa terrível com mais de 700 mil brasileiros. Não é isso. E tem gente que achou a postura do STF. Não, pô, esse Alexandre de Moraes, ele é um juiz que, né, ele atuou bem no troço do 8 de janeiro. Tem muita gente falando isso. Eu não concordo. Porque ele levou para uma coisa de ataque institucional a instituições republicanas. Então, então a justiça está dizendo que os mais de 700 mil brasileiros que a Constituição diz que deveria ser zelado pelo Estado, para ele não faz diferença nenhuma. Sendo que há uma prática inconstitucional em tudo isso que aconteceu. Mas ele não parte para isso. E aí é complicado, né? Vai ver, é por isso aí que eles, se eles derem esse golpe, esse semipresidencialismo, eu acho que a justiça talvez vai achar legal. Porque como eles vão tentar ir para uma via constitucional, então vai ficar meio difícil de dizer que é errado. Entende? A questão é se essa constitucionalidade, né, eles não vão fazer isso que esse aqui está fazendo, né? Botar nas nossas palavras uma coisa que a gente não está falando. Ou que não condiz com a realidade. E eles fazem isso direto, tá? É direto. E não se esqueça, é ganhando 46 mil reais. Você já imaginou você ter uma empresa? E o teu funcionário faz coisas estranhas e passa a tomar atitudes e falar que foi você que pediu, sendo que você não pediu? E você ainda aumenta o salário dele? Ou melhor, ele ainda aumenta o próprio salário e você aceita?
Não fala nada, porque é isso que a gente faz, né? A gente não se mobiliza, não fala nada. Só vai fazer quando é um troço muito absurdo que eles vão aprovar. Aí a gente vai na rua. Talvez é isso que aconteça aí nesse semipresidencialismo, né? Talvez é isso que possa acontecer. Coisa, né? Aliás, o substitutivo adota a mesma posição de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que recentemente externaram posição contrária à acumulação das penas dos crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito. Essas pessoas vão ser soltas. Mas não é porque a justiça disse isso. Eu estou partindo da minha leitura. E eu acho que foi isso. Se a justiça disse que é isso, para mim é uma coisa razoável. Eu acho que foi isso. Eu acho que eles foram lá com essa intenção, acreditando que, né, fosse aparecer uma espaçonave com soldados alienígenas, né, descendo e dando o tiro de laser, e eles iam lá dominar o país. Talvez eles tenham pensado isso na hora, não sei. E é normal? Imagina, é normal chegar, quebrar um monte de coisa de arte lá, quebraram tudo. Ignorância. Agora, para eles não tem problema, né? Pode quebrar, né? Os otários aqui que somos nós, né? O povo brasileiro tem dinheiro aí para pagar tudo, né? Ah, entendi. Então tá. Por se tratar de conduta sobreposta, alteração que por si só reduziria parte das penas aplicadas pelo STF. Na redução das penas, atento aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, concedemos tratamento mais benéfico aos participantes que não tiveram poder de mando nem participaram de financiamento dos atos antidemocráticos nos termos do novel artigo 359-V. Na Lei de Execuções Penais, as mudanças atingem o artigo 112, retomando consagrada redação quanto ao tempo necessário para a progressão de regime, sem afetar crimes de maior gravidade contra a vida e contra o patrimônio. Títulos 1 e 2 da parte especial do Código Penal, que permanece com as atuais exigências legais mais rigorosa, como é justo e esperado pela sociedade. Ainda na execução penal, propomos... Viu? De novo, é esperado pela sociedade. E daí ele põe, de uma forma genérica, um caso isolado, né? Que é tipo essa PL aí, do 8 de janeiro, é um caso isolado. Porque a gente não tem todo ano vendo esse tipo de coisa acontecendo, né? Então, isso é um caso isolado. Então, ele usa esse caso isolado para dizer que a sociedade é para atender a sociedade. Só que a sociedade não está na rua pedindo isso. Não há mobilização, ninguém está deixando de comer ou fazendo greve de fome por causa disso, não. Modificações no artigo 126, parágrafo 9º, para deixar claro que a remissão de pena pode ser compatível com a restrição da liberdade domiciliar, eliminando divergências jurisprudenciais. Olha, vamos tirar eles, esse pessoal que ficou pedindo golpe, que não respeitou o voto democrático das pessoas e acreditaram que depredando lá eles fossem ter um apoio para continuar com isso. Agora, tira eles da cadeia e coloca eles em prisão domiciliar. É isso que a gente quer. Que coisa. Que apenas geram insegurança jurídica. Não se trata, portanto, de reinventar nossa legislação penal, mas de promover correções pontuais com equilíbrio para unir e não dividir. O Brasil precisa virar essa página, construir um futuro com diálogo e responsabilidade.
Vamos unir o país, né? Vamos liberar o pessoal aí, os condenados do 8 de janeiro, que é isso que vai unir o país. O país está precisando disso. É a união nacional no país. Soltar gente que pede golpe de Estado. É isso que estamos pedindo. Ó, a gente tá sem dinheiro, viu? Chega no meio do mês, a gente não tem dinheiro, não. Eu quero saber se no dia que esse pessoal sair, você vai começar a ter chuva de dinheiro na casa das pessoas. Pelo menos para cumprir o resto do mês. Já que o dinheiro acaba no meio do mês. E isso daí, o pessoal tá preocupado com isso. Mas isso parece que não vai resolver. Parece que o que vai resolver a nossa situação, vai trazer paz e resolver os problemas, é liberar condenado de 8 de janeiro. É isso que a gente está precisando. É isso que a sociedade está saindo todo dia nas ruas, desesperada para acontecer, porque a sociedade sabe muito bem que quando acontecer isso, o país vai mudar. E é essa a direção que esse substitutivo indica. Para encerrar, O cara não está nem conseguindo ler direito, tá cheio de sono aí. reafirmamos nossa visão de mundo, inspirada nos ensinamentos filosóficos de Aristóteles. A virtude Aristóteles. consiste em saber encontrar o meio termo. Vamos voltar, porque isso é tosco. Inspirada nos ensinamentos filosóficos de Aristóteles. A virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre os dois extremos. E o equilíbrio é a grande marca desse substitutivo. Olha, que coisa equilibrada, né? Poxa, eu achei muito equilibrado. Você dá uma excepcionalidade para pessoas que pediram golpe de Estado. Nossa, que coisa equilibrada, né? Poxa, eu tenho certeza que vai ter um equilíbrio também quando pegarem uma pessoa roubando porque tá passando fome. Eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa. Coitado do Aristóteles. Coitado. Ele não merecia isso, né? Coitado. Conclusão do voto. Pela comissão especial, voto pela constitucionalidade, legalidade e a boa técnica legislativa do projeto 2162 de 2023, seus apensados na forma do substitutivo ora proposto, e no mérito pela aprovação nos termos do substitutivo que se segue. É esse o relatório, senhor presidente. Bom, um troço horroroso, mal escrito, inverídico, não condiz com a realidade, coloca a palavra na boca do pessoal, diz que isso daí vai resolver o problema do país. É um equilíbrio isso, é uma busca por equilíbrio. Eu achei muito curioso, né, que eles foram correndo, esse Paulinho aí, Aécio, Temer, eles foram correndo para ver isso daí. Não é que eles estão preocupados com o Brasil, eles estão preocupados com eles estão vendo ganho nisso. Não, vamos fazer porque daí, pô, a gente ganha simpatia da direita aí, ó. Olha isso, né? É muita coisa atrás da outra, né? É um vício de poder, né? O patrimonialismo é um vício. Eles não conseguem deixar de fazer isso. É tudo com base em ganho próprio. Então, o que é bom para eles está certo, e o que não é, dane-se. Às vezes não é bom para eles, é bom para a gente. Dane-se. Não vai. A não ser que eles tenham vantagem. Aí, se eles tiverem vantagem, pode ir. Que coisa, né? Agora, fique bem claro, esse vídeo aqui que eu fiz, esse conteúdo, é um exemplo de como esse pessoal trabalha. Eles fazem exatamente as coisas assim. Conforme o interesse, você vê, ó, que a esquerda não quis entrar nessa coisa de CPMI de Banco Master.
Enquanto a extrema-direita, né, que eles falam que é a extrema-direita, o que eles chamam de extrema-direita, essa esquerda aí, estava falando, olha, em vez de que é o Banco Master, a gente tem que ver o Banco Master. Eu acho legítima da parte deles eles se manifestarem pedindo isso. E eu acho que tem que ter mesmo. Eu não posso olhar para uma pessoa que está falando uma coisa razoável e não levar em consideração só porque ela é meu opositor politicamente ideológico. Porque isso não é uma coisa lógica, isso não é uma coisa racional. Não dá para entrar nesse tipo de comportamento, nessa forma de enxergar como se faz política. Sabe? Então uma pessoa diz uma coisa lógica, aí você vai ser contra. Ah, não, porque você é da direita. Ai, meu Deus, não, não, não. Não dá, sabe? A gente tem que parar com isso. Senão alguém da direita propõe uma coisa interessante, e aí você vai ter que ficar contra. Então, esse vídeo é um exemplo de como eles agem. Eles colocam coisas na nossa boca, eles inventam uma realidade que não tem, eles falam que vai ser uma solução maravilhosa. E veja, hein? As privatizações se deram exatamente com esse argumento. Não, a gente vai fazer porque vai ser uma coisa muito maravilhosa. Tem um senador que eu já analisei aqui. Quando eu comecei a focar mais nessas análises institucionais, é um senador, é o mesmo vídeo que eu analiso o Randolfo Rodrigues. Eu não lembro o nome desse senador, porque tem alguns são mais populares e eu tenho uma dificuldade também de gravar nome. Horrível. Mas ele estava elogiando o marco do saneamento básico, alguma coisa do tipo. Que foi um troço que privatizou, né? A água é privatizada, o saneamento básico foi privatizado, né? Ele elogiando isso, ao mesmo tempo que ele critica que o troço ainda não chegou onde ele quer que chegue. Então, assim, é muito estranho isso, né? Que a pessoa vê que o troço não tá chegando, ao mesmo tempo que ela elogia um troço que nunca chega onde ela quer que chegue. E aí dá uma impressão assim que a pessoa deve ter algum problema cognitivo, não sei, né? Então eles agem assim. Então, ó, qual é o recado desse vídeo? Pô, você trouxe esse cara mala pra ficar a gente ouvindo, a gente ficar ouvindo? Na verdade, sim. E ainda fui bonzinho, interrompi. Imagina quem teve que analisar isso, assistir antes de fazer, que fui eu. Eu tive que ficar ouvindo várias vezes esse cara falando. Mas a gente precisa fazer isso. Porque é nisso daí, é nesse tipo de comportamento que a gente ignora, que a gente passa anos ignorando. Ah, político só fala besteira. Ah, pra que eu vou prestar atenção? E eles deitam e rolam em cima da gente. A gente é moeda de troca, tá? Moeda de troca não. A gente é peça de tabuleiro, tá? Quando eles fazem alguma coisa, os primeiros a sofrer os impactos é a gente. É a gente. Eles não têm zelo pela gente, não. Eles não cumprem a Constituição, não. Apesar de eles viverem com povo, Constituição na boca. Outro dia eu vi um cara de direita aí que nenhum deles respeita, né? Em certa medida. E o cara não respeita falando, nós respeitamos aqui a Constituição. Aí dá vontade de rir. Que não é engraçado, mas dá vontade de rir de tão esdrúxulo é a performance do cara em pedir isso. Enquanto na prática ele faz outra coisa. Ele coloca os interesses dele primeiro. Por isso esses políticos estão assim. Por isso que eles fazem coisas que são contra a gente, prometem uma coisa maravilhosa, porque a gente deixa passar. Mas também é compreensível, né? Vamos ser sinceros. Pô, a gente trabalha pra caramba, né? A gente está trabalhando muito mais do que nunca. Então a gente não tem cabeça, não tem tempo, não tem o mínimo
vontade, a gente não tem a mínima vontade de parar para ficar ouvindo que as ladainhas, que é ladainha, é ladainha. Isso tudo aqui é ladainha. Mas é importante. Porque é fazendo isso que a gente vê qual é a intenção. A intenção não é pacificar o país. Porque as pessoas não estão pedindo isso. A intenção aqui é coisa deles. E que sem pudor nenhum coloca a gente no meio. Se vai dar algum problema, o problema é nosso. A gente que se vire, entendeu? E isso por isso que eu falo. Essa questão de zelo que o Estado deveria dar, não dá. Aí vem o presidente, aí cria o empréstimo. Ainda põe o nome dele nesse empréstimo. Os trabalhadores vão lá, se endividam, aí depois, um ano depois, ele fala: ai meu Deus, coitado dos trabalhadores endividados. Vamos fazer aqui esqueci o nome do troço. Revalida, não sei. Troço de resolver. Endividamento com banco, empréstimo. Faltou a palavra aqui, esqueci. Então, ele leva para o empréstimo, ele endivida os brasileiros e depois, um ano depois, coitado dos brasileiros endividados. Vamos lançar aqui um programa para você pagar dívida. Olha isso! A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é parar de bajular esses caras. Eles não são popstar. Eles não são o roqueiro que tem que ser adorado. Eles são funcionários. Eles precisam ser cobrados. E à medida que esses caras ficam fazendo isso e nada acontece, aí eles têm uma sensação de... Aí é impunidade mesmo, né? Eles saem impunes. Eles não podem sair impunes. Não podemos permitir isso. Chega. Não dá. Não dá mais para ignorar e fingir que eles estão fazendo uma coisa boa. O interesse deles aqui é outro, não é Brasil nem nada. A gente precisa dar uma reformada nesse sistema político. Não está entendendo os reais interesses da população. Tinha que ter um troço escrito, se em 4 anos de seu mandato você não conseguir atender a necessidade da população, tem que ser punido. E não é justo também a gente votar num cara que oferece 1000 soluções para chegar na hora e não fazer nada. E a gente fica no prejuízo. Olha, de novo a gente fica no prejuízo. Essa questão política toda, os únicos que ficam no prejuízo somos nós. Mas a esquerda tomou golpe. Ai, meu Deus, mas a esquerda tá lá ganhando 46 mil reais. Tanto quanto quem deu o golpe. E daqui a pouco eles vão tentar o semipresidencialismo, hein? Já tem troço aí até criado. O presidente da Câmara, ele é a favor disso. Eu quero ver como é que vai ficar no Senado, porque se o Senado se sentir meio fora disso, não se sentir incluso, pode ser que trave. Então pode ser que eles façam um acordinho. Um acordinho. Eles fazem um acordo, depois vai chegar um Paulinho desses da vida. Olha, isso aqui é para pacificar o país, os anseios da sociedade. É isso que eles fazem. Então vamos ficar de olho. Vamos ver o comportamento desse pessoal, porque aqui, esse canal aqui é para revelar isso. Vamos trazer à luz tudo que eles falam, que eles fazem. E vamos mostrar que não é verdade. Que é um teatro isso aqui. Isso não é real. Tudo isso aqui é uma distração. Então vamos parar com isso. Acabou essa parada aí. Ninguém olha pra gente, a gente faz o que quer. Acabou. Vocês vão fazer o que quer, mas vai todo mundo ver as vírgulas e os pontos de tudo que vocês estão fazendo.
Acabou. Acabou essa farra. Acabou. E a gente precisa plantar essa semente, né? Então, passe a criticar todos os políticos, passe a falar com as pessoas que gostam de determinado político, mostre os podres desse político para essas pessoas e vamos levantar um sentimento na população de crítica. Não de bajulação, de crítica, de olhar, olha, isso não tá legal. A gente não quer isso. E pressionar. Pressionar, porque os caras não estão pressionados. Tá todo mundo aplaudindo os caras. Não, é meter pressão. É meter pressão. Esses caras têm que viver pressionados. Esses caras têm que viver tenso. A gente tem que deixar eles tensionados. Qualquer desvio desviou, não vai ser eleito o ano que vem. E vota em outro. Mas primeiro a gente precisa criar conscientização, né? Não é só ter consciência de classe, não é só isso, é muito além disso. Bom, então é isso, né? Esse foi o vídeo. Bem, quem você vai votar esse ano, hein? Esse ano vai ser despolitizador total, né? Vamos botar em prática, né? Vamos começar a falar para as pessoas que não dá para confiar nos políticos. Eles são funcionários, eles não são popstar. Gente, olha, esse ano é eleição e, pelo amor de Deus, procura ver se você vota nesse Paulinho, procura ver se ele é legal. Eu não achei esse texto legal, tá? Tudo isso aqui que ele falou aqui, horrível, horrível. 46 mil reais, merecíamos mais, hein? Coitado do Aristóteles. Mas é isso, gente. Tchau.